Bom dia, querida turma do nono ano, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se vê por vídeo, né? As nossas últimas aulas têm sido todas no Zoom. Hoje é por aqui e a gente vai abrir um novo capítulo e encerrá-lo também. É um capítulo curto, objetivo, mas muito importante. Convido você a fazer uma oração comigo agora, e aí depois da oração eu solto uma vinheta breve, e aí eu venho com o tema de hoje, que será sobre o capítulo 6, título Contato com a Base, ok? É a página 44, já pode pegar o seu livro aí e preparar o seu coração para receber esse conteúdo que vai ser muito legal, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, obrigado por teu cuidado, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nos trata melhor do que merecemos. E agora também podemos contar com a tua bênção, tornando esse momento aqui de aula, mesmo à distância, um momento assim em que o Senhor também fale conosco. Continua nos protegendo, também nos dê o teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Galera, então vamos lá. O tema de hoje é esse aqui, olha. Contato com a base, já citei, página 44. E logo na abertura do capítulo você tem essa frase: mais do que uma estratégia para conseguir coisas, a oração é o cultivo de um relacionamento ou de uma relação de amor com Deus. O tema do capítulo 6 é oração. Você já entendeu o sentido do título aí, né? O que a gente vai falar sobre oração? Na verdade, eu vou começar, galera, não falando sobre oração. Eu vou primeiro ensinar uma coisinha para vocês. Especialmente para a gurizada e para os meninos, tá bom? Tiazada, vocês sabem fazer nó de gravata? Não sabem? Vão precisar saber, hein? Pelo menos em um momento da vida, eu acredito que vocês vão precisar saber fazer um nó de gravata. Então, pega a dica, presta atenção no que eu vou falar. Você sabe que a gravata tem uma parte mais larga e uma parte mais estreita. Coloca a gravata sobre o pescoço, estou te ensinando como faz nó de gravata, tudo bem? Presta atenção. Coloca a gravata no pescoço e aí você deixa uma parte mais longa e outra parte mais curta, com mais ou menos um palmo aqui. Essa parte mais curta vai ser a parte estreita da gravata. A parte larga, você deixa ela mais comprida. Aí você pega a parte mais larga, coloca por cima da parte mais curta, dá uma volta por ela e passa para o outro lado. Também dá uma volta, vem por cima de tudo, passa por dentro da laçada e depois a ponta mais larga você passa por dentro dela mesma e puxa embaixo. Olha que fácil. Sai o nó de gravata e fica bonito, hein? Ó, você vai ficar charmoso. Aprendeu? Entendeu como é que é o nó de gravata? Você deve estar pensando assim, pastor, tá? Como é que eu vou aprender um negócio assim? Eu sei que é difícil aprender só com uma orientação, ainda mais sobre algo que é tão cheio de detalhes, né? Pois eu vou te ajudar. Eu tô com uma gravata aqui. Agora, presta atenção e veja eu fazendo. Ó, eu falei que a gravata tem a parte mais estreita e a parte mais larga. Aqui está, tudo bem? Eu vou colocar no meu pescoço a parte mais estreita, menor, e a parte mais larga, maior. Como falei aqui, ó. Eu vou colocar a parte mais larga por cima, vou dar uma volta em torno dessa mais estreita, ok, percebeu? Aí eu venho por baixo e dou mais uma voltinha aqui, ó. Olha só, dou mais uma voltinha. Agora sim eu venho por cima de tudo, olha aqui, venho por cima de tudo, passo por dentro da laçada que está no meu pescoço e por dentro dela mesma. Olha aqui, ó, galera, ó, olha que legal. Ó, uhul! Ah, vale um joinha, hein? Se eu tivesse um canal, você colocava um joinha aí. Ó, que chique. Que tal, hein? Se eu tivesse um social certinho, o nó de gravata. Viu só? Olha como ficou mais fácil para entender o assunto. Quando a gente ouve sobre algo, é uma coisa. A gente pega alguma coisinha, né? Quando a gente vê algo sendo feito, opa, a gente absorve muito mais. Mas você sabe como que você aprenderia muito melhor a fazer nó de gravata. Não é nem ouvindo, nem vendo. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia te chamar para fazer o nó lá na frente. Eu ia te dar essa gravata para você fazer. E depois de você fazer 2 ou 3 vezes, aí você ia olhar para mim e dizer assim, pastor, aprendi. No dia do teu casamento você vai lembrar disso. Verdade. É assim, tem coisa na vida que não adianta ouvir e nem ver. Tem que fazer. E uma dessas coisas é a oração. A gente ouve falar muito de oração. A gente ouve sermões sobre oração. Essa aula é sobre oração.
Mas não importa o quanto ouçamos ou o quanto recebamos de informação acerca ou sobre oração. A oração só vai fazer sentido real na nossa vida se ela fizer parte da nossa experiência. É só praticando. Assim também eu podia dar o exemplo aqui de um copo d'água. De repente, se eu estivesse na sala, eu diria: quem está com sede? Alguém levantaria a mão. E eu pegaria um copo d'água, só que ao invés de dar para ele, eu diria assim: olha, a água é muito gostosa, a água é fresquinha, gelada, passa refrescando aqui na garganta, hidrata o corpo, tira aquela sensação de secura. E eu podia ficar falando. Eu falar de água mataria a sede do indivíduo que está ali? Claro que não. Ele vai ter que tomar água. É assim. Na vida, tem coisa que é só fazendo. E oração é exatamente isso, ok? Então essa aula vai falar sobre. Mas lembre-se, se você não tiver o teu ideal assim de experimentar o que significa oração e como ela pode mudar a sua vida, isso não vai fazer diferença alguma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então vamos lá? Eu vou falar aqui por que orar. Vamos começar por aqui, tá bom? E eu vou responder essa pergunta usando como pano de fundo um artigo que encontrei na internet, publicado pela BBC News no final do ano passado, correspondente a uma pesquisa que foi feita no início de 2019. E esse artigo tinha como título: Brasil é o segundo em ranking de países que passam mais tempo em redes sociais. Essa pesquisa mostra que de 2012 para 2019, eles perceberam, na média mundial de tempo que se passa em redes sociais, um acréscimo. Lá, em 2012, passava-se em média, cada habitante do planeta passava em média 90 minutos por dia em redes sociais. Agora, em 2019, esse número passou para 143 minutos. Isso representou um acréscimo de 60% na média mundial de tempo que se passa por dia em redes sociais. Aqui está um outro gráfico que o artigo traz em relação a regiões, e a região que apresentou o maior crescimento foi a América Latina, e a gente tem aqui o primeiro colocado, Filipinas, com 341 minutos por dia, em média. Cada habitante das Filipinas passa, em média, 241 minutos nas redes sociais. O Brasil aparece em segundo lugar. É legal aparecer no topo de listas, né? Mas não exatamente numa lista como essa. Eu, particularmente, não sou especialista, mas acho que é tempo demais. Acho que a gente não precisava estar aqui. E seria melhor se nós estivéssemos aqui. Porque, veja, olha só um quadro mais geral. Essa tabela apresenta não os 25, mas quase os 25, mas vai até o 25 porque na posição 25 está os Estados Unidos. Olha só como eles passam menos tempo do que nós. Eles têm uma média de 117 minutos por dia em redes sociais, enquanto nós estamos lá com 225. 225 minutos, galera, equivale a 3 horas e 45 minutos por pessoa por dia em redes sociais. E perceba que os americanos tiveram um decréscimo de 2018 para 2019. Houve uma queda, né? Eles estavam com uma média de 125 minutos, foram para 117 minutos. Já nós, em 2018, estávamos com 219 minutos e passamos para 225, quer dizer que a gente aumentou a média. Olha, eu já falei, não sou especialista, mas eu acho que aqui pode haver algum tipo de relação com algo importante para a gente pensar, ok? Nem tanto com o tema oração, aqui, ainda, diretamente, pelo menos, mas olha só essa outra informação. Eu já vou falar que tipo de relação é essa. O Japão, galera, passa apenas 45 minutos em redes sociais por dia. O japonês, em média. Olha que diferença. Enquanto nós estamos aí com 3 horas e 45, eles passam apenas 45 minutos, 3 horas a menos do que nós em redes sociais. Será que isso tem alguma relação inversamente proporcional com, por exemplo, produtividade, avanço tecnológico, desempenho acadêmico, nível de pesquisa? Será que tem alguma coisa a ver? A gente conhece o Japão como um país altamente disciplinado, dedicado, com excelentes resultados em tudo que faz. Assim também, podemos dizer, os Estados Unidos, né? Eles também têm uma reputação assim de muitas pesquisas, avanço tecnológico, avanço acadêmico. Será que tem uma relação? Eu acho que tem, hein? Porque quanto mais tempo nas redes sociais, menos tempo para outras coisas. Então, estar no topo dessa tabela, eu não considero
nada muito positivo, não, ok? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Existe também uma preocupação com a saúde mental. Isso afirma o próprio artigo ali da BBC News. E olha só o que o artigo menciona, que há uma tendência, segundo pesquisas dessa pesquisadora Ashley Williams, lá de Harvard, inclusive, de que as pessoas que passam tempo demasiado em redes sociais têm uma tendência maior para serem pessoas infelizes. E ainda um pouco mais adiante, o artigo cita: o uso excessivo de tecnologias pode ser também, ou pode estar ligado à depressão, acidentes, não só de trânsito, mas de outras ordens, e, consequentemente, também a mortes. E um outro estudo, agora da Universidade de Pensilvânia, citado, diz que quando o tempo em redes sociais é limitado a mais ou menos 30 minutos por dia, isso mostrou-se positivo, apresentando, inclusive, redução significativa nos casos de solidão e depressão entre os estudantes pesquisados. Olha que legal, então quer dizer que diminuir o tempo em redes sociais, ligado, linkado, antenado, né, conectado, acaba tendo um efeito positivo, ok? Curioso, né? A gente fica ali nas redes sociais pensando que com isso estamos próximos das pessoas, mas na verdade isso nos torna mais inclinados, inclusive, aos sentimentos de depressão e solidão, porque a gente sabe que não é uma relação real, né? Uma relação verdadeira. Eu volto à pergunta: por que orar? Esse artigo apenas usei como pano de fundo para lembrar você de uma coisa que você já conhece. Nós, seres humanos, somos essencialmente e por natureza seres sociáveis. A gente está sempre se relacionando com tudo à nossa volta. Portanto, a oração faz parte desse anseio de algo que é natural para nós, nos relacionar. Claro que a oração nos conecta não com pessoas, mas muito mais importante, nos conecta com Deus, que é a nossa fonte de equilíbrio, de vida, de saúde, de alegria, de felicidade. Por que orar? Porque nós precisamos de relacionamento. E se o relacionamento com as pessoas é importante, muito mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Por que orar? Porque nós necessitamos disso. É tão importante que a escritora Ellen White, ela trouxe uma citação muito interessante, ela falou algo muito interessante. Mas antes de citar o que ela disse, deixa eu só, antes de me desligar desse artigo que citei aqui para vocês, da BBC, deixa eu só fazer mais 2 comentários rapidinhos, e que daí também tenha um paralelo com o nosso tema oração. Você percebeu, então, que o grande tempo dedicado a redes sociais tira tempo para outras coisas que são até mais importantes, e são muito mais importantes. E claro que isso acaba fazendo de pensar nessa comparação, né? O tempo nas redes em relação ao tempo em oração. Tanto tempo se passa, no nosso caso aqui no Brasil, mais de 3 horas, quase 4 horas em redes sociais, mas quanto tempo as pessoas passam orando? Não dá nem para comparar. Na verdade, muitas dessas, talvez eu arriscaria dizer que a maioria delas, nem mesmo ora. Ou ora muito pouco, ou ora eventualmente, e ora tão pouco e tão esporadicamente que acaba não tendo efeito ou resultado nenhum disso. É uma pena, né? E também o tempo em oração, em contrapartida ao tempo de exposição nas redes sociais, nunca será demasiado. Tempo demais em redes sociais pode fazer mal, como citei aqui as informações do artigo, e acredito que faz mesmo. Mas o tempo em oração nunca será ruim para a gente. Pelo contrário, quanto mais tempo passarmos em oração, maior será o nosso benefício. Então aqui eu faço uma relação de contraste, ok? Com as redes sociais. Elas, em demasia, trazem prejuízo. A oração nunca será em demasia. Tem uma frase famosa do reformador Martinho Lutero que dizia que quando ele tinha muita coisa para fazer, quando o dia dele estava atarefadíssimo, cheio de obrigações e coisas para ele realizar, resolver, a nossa tendência é justamente de não dar tempo para oração, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas ele dizia, é naquele dia que ele mais orava, porque ele sabia que a oração era que iria capacitá-lo, dar a ele sabedoria e condição de, no pouco tempo que tinha, resolver tudo o que precisava. A oração nunca será em demasia. Pega o exemplo também de Jesus, o nosso maior exemplo. Ele passava tempo em oração. E lembre-se que tudo aquilo que ele fez não foi porque era filho de Deus, porque enquanto esteve aqui, ele viveu como ser humano
dependendo do Pai, assim como nós devemos depender. Tanto é que algumas vezes chegou a dizer para os discípulos que eles tinham uma fé tímida, porque aqueles milagres que Jesus estava fazendo, eles também podiam fazer, como foi o caso de quando Jesus acalmou a tempestade naquele momento que estava cruzando o mar da Galileia. Ali ele quis dizer que os próprios discípulos poderiam ter levantado as mãos e dito: olha, mar, se acalma, vento, emudeça. Jesus fez isso, mas os discípulos poderiam ter feito. Jesus fez isso por quê? Porque ele tinha uma vida de oração ativa, íntima com Deus, constante, ininterrupta e intensa. Essa era a vida de Jesus em oração. Nunca vamos orar demais. A gente sempre erra pelo lado contrário. Erramos porque oramos de menos. Tem uma outra frase que diz: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Vamos à frase de Ellen White? Aí está. Ela diz assim: a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio da graça a pode substituir. E a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos, músculos da vida religiosa. Negligenciai o exercício da oração, ou a ela vos dediqueis de quando em quando, quer dizer, esporadicamente, com intermitências, segundo pareça conveniente, e perdereis vossa firmeza em Deus. Está vendo só? Se a gente orar pouco, ou de vez em quando, a gente não vai ter firmeza espiritual e nem intimidade com Deus. As faculdades espirituais perdem a sua vitalidade quando não oramos, e a experiência religiosa carece de saúde e vigor. E Paulo agora, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, também disse um verso que é curtíssimo, bem conhecido e essencial, profundo no significado: orai sem cessar. Ou, como está aí, ore constantemente. Quer dizer, a oração é tão importante que ela não deve fazer parte apenas daquela minha experiência reservada quando eu, em secreto, oro a Deus. Isso é essencial e é a oração que mais tem valor para a gente. Mas eu posso orar enquanto estou fazendo as coisas, enquanto estou caminhando, enquanto estou fazendo uma atividade ali no computador ou alguma coisa em casa, lavando uma louça, varrendo o chão, indo no mercado. Eu posso estar conversando com Deus, conectado com Ele, entendeu? A nossa mente conectada com o céu. Mas é claro que, como disse, a oração que mais nos aproxima de Deus é quando reservamos um tempo para estar a sós com Ele. Por isso agora vem a parte final: como orar. Ellen White mesmo, numa outra citação agora do livro Caminho a Cristo, ela diz: oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Como orar? É um diálogo com Deus. E tem que ser do coração. Você pode usar suas palavras, o seu jeito de dizer, é a sua personalidade. É como um amigo que está pronto para te ouvir. Às vezes na sala de aula a gente pede para alguém orar e eu já ouvi muita resposta: eu não sei orar. Todos nós sabemos orar, porque todos nós sabemos conversar. É conversar com Deus, galera. É falar. É claro que a oração tem alguns detalhes que eu vou passar aqui, né? Que é importante a gente seguir por recomendação de Jesus mesmo. Mas a oração é um diálogo, é uma conversa. E a gente pode fazer isso onde estivermos e principalmente em particular, ok? Quando a gente ora, a gente abre o coração a Deus como um amigo para manter relacionamento com Ele e também, claro, para pedir coisas, para obter coisas. O livro destacou aqui isso na página 46, essas coisas que podemos obter e pedir a Deus, tanto de ordem material quanto espiritual. Material, aquilo que precisamos, e espiritual no sentido de perdão, paciência, poder para resistir às tentações e tudo aquilo que Deus precisa fazer em nós para que vá moldando a nossa personalidade, o nosso jeito, preparando a gente para o céu, né? A bondade, a misericórdia, coisa que a gente tem que pedir para Deus também, ok? E lá em Mateus capítulo 6, 5, 13, tem um monte de conselhos que Jesus mesmo deu sobre oração. Jesus falou muito sobre oração, mas ele não apenas falou. Eu comecei falando que falar sobre oração não resolve muito. Jesus falava, e ele podia falar com propriedade, porque ele era alguém que tinha oração como uma base para ele. Ele orava muito. Ele fala que às vezes ele passava noites orando. Por isso que quando amanhecia, ele fazia tudo aquilo que realizava, né? Estava constantemente conectado com Deus. Deus podia usar, o Pai podia usar de Jesus para fazer muita coisa, porque Jesus estava aberto a tudo isso. E repito, ele viveu como homem para nos dar o exemplo. É assim que ele diz que a gente deve viver também. Lá em Mateus, há 4 conselhos sobre oração. Ela deve ser regular, privativa, sincera e específica. O que eu quero dizer com isso? Não devemos orar de vez em quando. Regular é fazer disso uma rotina, um hábito.
todo dia. Daniel, por exemplo, personagem do Velho Testamento, diz o texto bíblico que ele orava 3 vezes ao dia. Eram as orações particulares dele, ok? A oração da manhã é muito importante. Regular, privativa. Eu falei para vocês que a principal oração é aquela, como Jesus disse em Mateus capítulo 6, quando a gente entra no quarto ou em qualquer outro lugar secreto, reservado, fecha a porta e em particular, em secreto, falamos a Deus. É ali que a gente é quem é. Ali a gente não precisa falar, se preocupado com as pessoas que estão nos ouvindo. Ali a gente pode abrir o coração, contar, falar o que não poderíamos falar para ninguém. Ali a gente pode pedir ajuda de Deus para fraquezas que talvez ninguém saiba, ok? Ali talvez você se emocione, você derrame suas lágrimas, você lamente pelos seus erros, pelas suas falhas. É você e Deus. Conte, interceda por pessoas, conte a Deus o que você está passando. Seja específico, está lá o ponto 4. Na confissão, não é o caso de você orar pedindo perdão assim, Senhor, perdoa por tudo aquilo que fiz de errado. Seja específico. Confesse de maneira pontual aquilo que você fez. Senhor, me perdoe porque hoje eu magoei fulano de tal, eu disse isso, depois me senti mal, já pedi perdão a ele. Senhor, por favor, o abençoe para que ele não alimente essa mágoa contra mim, que o Senhor também o abençoe para que ele esqueça isso, mas também me perdoe. Seja específico, ok? E sincero, claro, Deus quer que abramos o coração, não podemos esconder nada dele, e a gente tem que ser honesto com Deus, ok? Não é a oração pública, ela tem seu valor, tem seu papel, tem seu lugar, mas repito, essa oração aqui, privativa, é só nós e Deus, é essa que nos alimenta espiritualmente, é essa que nos dá força, essa é a respiração da alma que disse Ellen White. Por isso que eu digo, e disse no outro slide, a oração nos conecta com Deus, e isso é fundamental. Ninguém pode viver sem respirar, nenhum cristão poderia viver sem orar, sabia? Não existe cristianismo verdadeiro sem oração. E a oração do Pai Nosso? O que a gente pode tirar dela, né? Também dada por Jesus. A oração do Pai Nosso foi dada como um modelo, mas não um modelo no sentido de ser repetida a todo momento ou frequentemente. Não é tanto nesse sentido que ela é modelo, mas um modelo em termos de estrutura. Não tem problema você falar o Pai Nosso e usá-la como tua oração de vez em quando, né? Mas o modelo foi mais no sentido de uma estrutura, como deve também se organizar a tua oração pessoal. Qual a estrutura, assim, aproximada que a gente vê no Pai Nosso? O Pai Nosso começa com louvor. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele exalta o nome de Deus. Depois o pedido por coisas, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você pode também incluir os seus agradecimentos nessa parte da oração. Depois de pedir por pão, sustento, pedir coisas, a oração do Pai Nosso fala de confissão de pecados, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí, depois, também pede poder para vencer o mal e não nos deixes cair em tentação. Então você pode pegar a oração do Pai Nosso e, em termos de estrutura, organizar a sua oração também em louvor a Deus, pedidos de perdão, agradecimento. Você pode incluir aí no meio também a oração intercessora, quando você pede por pessoas que pediram oração para você, ou alguém que está passando dificuldade, a tua família, e você ora por eles. Isso é muito importante, viu? Na minha experiência, eu percebo que quando a gente ora pelos outros, parece que a gente é mais edificado do que quando oramos por nós, tá bem? Pedido de perdão, e aí o poder para vencer o pecado na tua oração também, você deve pedir perdão, poder a Deus, né? Perdão também, mas poder para vencer o pecado, para resistir às tentações, para dizer não a Satanás, para viver puro como filho de Deus, entendeu? E também, lá em João, há um outro conselho de Jesus, que a nossa oração sempre deve terminar em nome de Jesus e ser feita em nome dele. Jesus disse, orem ao Pai em meu nome. Então, a nossa oração é dirigida a Deus Pai, mas sempre em nome de Jesus, porque ele é o nosso advogado, ele é o nosso representante, que viveu aqui como ser humano, morreu por nós e hoje é a ponte que nos conecta com Deus. Por isso, na oração, costumeiramente, aí na escola você vê isso, nós terminamos sempre dizendo, em nome de Jesus, amém. E é mais ou menos assim que devemos orar. Você é livre para orar. Você só não pode não orar. Mas orando é você e Deus. Não tem jeito certo de orar, ok? Existem, claro, algumas recomendações, orar em nome de Jesus, também
a nossa aproximação de Deus com reverência, com respeito, mas com sinceridade. Somos nós mesmos, não tem como tentar dar alguma impressão melhor, porque Deus conhece nosso coração. Isso é orar. E eu queria deixar com vocês aqui uma sugestão e uma tarefa. A sugestão é que você leia todo esse livro, Caminho a Cristo, também da autora Ellen White. Um livro muito especial, galera. Olha, aqui está um livro que pode mudar a sua maneira de enxergar a religião, tá bom? Estudando a Bíblia, Deus faz muito por nós, e alguns livros são muito especiais também. E esse aí é um deles. E para tarefa, eu queria deixar que eu vou deixar, né, para você ler um capítulo desse livro, ok? Então a minha sugestão é, leia ele todo, mas como tarefa, leia pelo menos o capítulo que eu vou indicar, ok? E esse capítulo fala sobre oração. Inclusive, eu vou deixar esse livro para você poder ler, claro, né? Eu vou deixar o link dele lá no Eclass, vai estar em PDF. Então você vai baixar o PDF e vai ler, e você vai ter todo o livro em casa, olha que legal. Se você já não tiver ele impresso, porque a Educação Adventista, um tempo atrás, alguns anos atrás, deu esse livro para cada aluno. Se você está mais tempo na rede, você vai ter. Se você não quer em PDF e quiser ler no celular ou no tablet que você tem aí, você pode entrar no link que eu vou deixar lá no Eclass também, e estou mostrando apenas aqui na tela, mas é que você não consegue clicar, porque daí você vai aí para esse portal de downloads adventistas e você vai conseguir baixar ele também no formato para você ler em dispositivos, ok? Então você vai baixar esse livro, ou em PDF ou no formato digital, para você ler no seu dispositivo. Você faria muito bem em lê-lo inteiro, mas se não, pelo menos o capítulo que eu estou indicando. E é claro que esse capítulo fala sobre oração, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus deixa eu colocar aqui, ó. Que Deus te abençoe, que Deus tenha em você alguém com o coração disposto a não ficar ouvindo mais tanto sobre oração, mas a provar a oração, experimentar a oração. E tenha certeza que se você se aproximar de Deus dessa maneira, Ele vai se aproximar de você. Muita coisa especial vai acontecer. Talvez as mudanças que você tem tentado fazer sozinho não tenha conseguido. Talvez não, tenho certeza que em oração, ao lado de Deus, você vai conseguir. Que Deus abençoe você, tá bom? Então a tarefa é ler o capítulo do Caminho a Cristo que eu estou indicando lá no roteiro, lá no Eclass. Tudo certo? E dá uma lida em todo o capítulo aqui. É um resumo daquilo. Aliás, eu resumi aqui aquilo que está no capítulo. Tá bom? Galera, Deus abençoe vocês. Vamos terminar com uma oração? Vamos lá. Senhor, obrigado porque o Senhor sempre nos chama para uma vida de mais intensa oração. O Senhor é paciente conosco. Às vezes a gente dá tanto tempo para tanta coisa e esquece do que é mais importante. E a oração está aqui como a respiração da nossa vida espiritual. Senhor, nos ajude a organizarmos nosso tempo de maneira que a oração esteja como uma de nossas prioridades. Abençoa cada aluno, proteja-os, e quando estiverem orando, claro que a tua Bíblia sempre promete que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor de fato traga sobre eles a tua bênção conforme eles precisam. Que eles entendam e aprendam a importância do orar. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, nono ano. Um abraço para vocês, tá? Legal me reencontrar aqui e até a próxima aula. Ah, não esquece de fazer os exercícios desse capítulo. São poucos, faça lá, vai reforçar o que a gente conversou, tá? Um abraço. Tchau, tchau.